Derrama sobre nós o teu Espírito, como fizeste em Jerusalém. A tua grande manda o mesmo fogo, indispensável para nós também. A tua grande manda o mesmo fogo, indispensável para nós também. Derrama sobre nós o teu Espírito, como em casa do centurião, e dá-nos o poder da tua palavra, fazendo a luz brilhar na escuridão. E dá-nos o poder da tua palavra, fazendo a luz brilhar na escuridão. Derrama sobre nós o teu Espírito e dá-nos hoje muitas conversões. E deixa-nos sentir poder celeste e vivifica os nossos corações. Oh, deixa-nos sentir poder celeste e vivifica os nossos corações. Que o Senhor Jesus aumente a nossa fé, né? Amém. Vamos ler a Bíblia. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Te damos graças, ó Pai, por podermos orar, louvar, ofertar ao Senhor, estarmos aqui mais uma vez, como sempre, indignos como somos, porque ninguém é digno nem sequer olhar para o livro, mas o Senhor venceu por nós e abriu o livro, e agora, Senhor, morre é quem não olhar para o livro. Agora é diferente. Antes morria quem entrasse véu adentro, agora quem não entrar é que morre. Por isso, ó Deus, nós te suplicamos que nos mantenha sob os olhares do Senhor, sob a presença do Senhor, através do sangue de Jesus Cristo. Porque esta também é a causa pela qual nós não somos consumidos. Te agradecemos, Jesus, pela representação que o Senhor faz por nós diante de todo o trono da graça. Em nome de Jesus Cristo, nós te suplicamos estas bênçãos. Amém. Assentai-vos, irmãos. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça
e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. É meio custoso, não é? Pensar assim. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Não pode entrar. Nós temos a Escritura que condena o homem preguiçoso, desordenado, de tal forma que você não deve nem saudá-lo. Porque normalmente o desordenado, o preguiçoso, apanha essas Escrituras a seu favor para nutrir, alimentar a sua desordem, a sua falta de responsabilidade, a sua preguiça. Nós sabemos que não são todos que têm, naturalmente, cabeça para engrenarem, ordenarem suas vidas de forma que possam progredir de tal forma que fiquem ricos. Não são todos. Agora, nós temos muitas pessoas que trabalham muito com o corpo, com o braço, com os músculos, são trabalhadoras, mas elas não enxergam muito na frente. Para começar, muitos deles não param em lugar algum. Vivem mudando de cidade em cidade, de estado para estado. Quando começa a enraizar, logo vem na cabeça aquela mudança, muda, vai embora. Daqui a pouco torna a mudar para outro lugar. A árvore sendo transplantada, ela leva um período muito grande para enraizar. Ela tem que enraizar novamente. Aí depois torna a tirar, torna a mudar. Então vai ter que ficar sempre enraizando, né? Há pessoas assim. Mas e como é que nós vamos fazer com isso aqui? Jesus fecha esse primeiro assunto dizendo: porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Paulo disse que aqueles que querem ser ricos caem em laços de amargura. Salomão disse que ele pedia a Deus, não pedia riqueza nem pobreza, que não lhe faltasse o pão de cada dia, tendo com que cobrir, com que se alimentar. Disse Paulo: esteja com isso satisfeito. Então, o tesouro começa a chocar com a fé justamente quando o seu coração é posto nele. Mas o que se torna muito difícil e quase que impossível é se obter as coisas e não pôr o coração nelas. E quase que logicamente, se as pessoas não põem o coração, o espírito nas coisas, elas não adquirem as coisas. Então fica assim: se corre, o bicho pega; se fica, o bicho come. Torna-se um tanto difícil. É preciso ter fé. Agora, balanceando com aquilo que o irmão Brana disse, ele diz assim: bom, você ganhe o que puder, economize o que puder e dê tudo o que puder. Está bem? Ele vem depois disso: a prosperidade separa o homem de Deus, porque dificilmente se prospera sem sacrificar a fé, sem sacrificar a sua comunhão com Deus, sem sacrificar o tempo que deveria ser dedicado a Deus. Dificilmente se prospera colocando em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. É muito difícil prosperar sem que aconteça isso. Jesus disse: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Agora, ele estava falando exatamente da coisa física material. Não adianta querer fazer aplicação espiritual nisso. Na verdade, tem sentido duplo, mas sem perder o primeiro sentido, o natural. Se o natural explica o espiritual, isto quer dizer que o natural não perde o sentido para explicar o espiritual. Quarto selo, parágrafo 2, uma oraçãozinha que o irmão Brana está fazendo no início do selo, da abertura da reunião. Ele diz: nosso Pai Celestial, de novo nesta noite vimos ante Ti, no nome de Jesus Cristo, para dar-Te ações, isto quer dizer, dar-Te graças por este dia, e estamos pedindo agora Tuas bênçãos sobre este culto. Permita que o Espírito Santo venha
e nos dê interpretação destas coisas que estamos buscando tão ansiosamente. Veja só, buscando ansiosamente. É claro que nós não vamos poder estar buscando ansiosamente uma coisa que já recebemos, porque nós recebemos a mensagem, nós cremos na abertura dos selos, nós fomos revelados, nós somos pessoas reveladas. Aí que está a diferença. Paulo disse: é Deus injusto? Ele tem compaixão de quem ele tem compaixão? Ele tem misericórdia de quem ele tem misericórdia? Pega um trapaceiro, um Jacó, e o ama desde o ventre de sua mãe, e aborrece um homem decente. Você vai censurar a Deus? Quantas pessoas melhores do que você conhece? Porque nós temos autocrítica. Essa pessoa não crê na mensagem, tem mais qualidades do que eu, e eu creio na mensagem. Por que essa pessoa não crê? Por que a minha mãe não creu? Por que meu pai não creu? Por que o reverendo fulano de tal, como eu mesmo perguntei? Aí está a resposta. Existe uma relação muito grande desse material aqui com o espiritual. É claro, Jesus valorizou tanto a alma que ele chegou a dizer: o que aproveita o homem ganhar o mundo todo. Não é isso, esse grande prêmio da cena, não. Você vem perder a sua alma. Ele ganha o mundo todo. Dizer que a alma se perde? Se perde, sim. Porque não tem remédio para ela depois que morre. Não há outro recurso, não há outro processo, não há outro meio. Por isso que Jesus fechou a coisa. O que aproveita o homem ganhar o mundo todo, se vier a perder a sua alma. Laodiceia ficou rica, abastada. Em Apocalipse capítulo 3 nós temos isso. Laodiceia se refere à era, à igreja, morna, rica, abastada, cheia, inclusive de dons, rica em tudo. Isso quer dizer que a Bíblia está nos mostrando aqui um relacionamento bem afinado do natural com o espiritual. Existem ricos espiritualmente falando, ricos, são ricos, crescem. O que nós não queremos ser? Nós queremos ser sempre pobres, porque quando nós formos ricos, nós seremos laodiceianos. Por quê? Essa riqueza, ela é condicionada, esse tesouro dos céus, ele será usufruído como um testamento. Isso é testamento. O testamento entra em vigor assim que o testador morre. Existe um testamento garantindo-nos, outorgando o reino dos céus através da morte do Senhor Jesus Cristo. Mas ele é usufruído não na dimensão que morre, que acaba, que envelhece, que adoece. Não seria reino dos céus. Então tem que se ter um corpo especial para usufruir desse tesouro dos céus. É um corpo especial. Esse corpo é aquele que Paulo disse lá em 1 Coríntios capítulo 15, semeou o terreno e brotou, nasceu, colheu o celestial. E esse corpo celestial, então, será glorificado. E com esse corpo glorificado, então, é que o homem poderá usufruir de todo o tesouro de Deus. Nós usufruímos em parte aqui na terra, como humanos, nessa dimensão humana. Vamos adiante. Veja, estamos buscando tão ansiosamente. Isso quer dizer, nós estamos interessados. Ele diz aqui, este sendo o último dos 4 cavaleiros, creio que é uma das mensagens de maior importância para a igreja neste tempo. Ora, ela é de maior importância para quem? Somente para aqueles que creram nela. Ela tem um valor imprescindível e que ninguém deve desprezar. Quer dizer, você que foi revelado nunca deve se esquecer de que você tem realmente uma coisa que o mundo todo não paga.
Você tem uma coisa que é o penhor do tesouro dos céus. Você está juntando tesouros nos céus? Quando Jesus disse, na casa de meu pai há muitas moradas, e eu vou vos preparar lugar. E isso é simplesmente pela fé. Essa maneira que você creu. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Agora, quando isso é obtido, recebido, alcançado como tesouro, Jacó teve a primogenitura como penhor de tudo. E ele fez o que fez, mas conseguiu a primogenitura. Agora, Salomão pergunta o que vale o preço na mão do tolo. O que vale essa Bíblia na mão do tolo? Não vale nada. O que vale uma joia rara no focinho de um porco? Ele disse, não lancei as vossas pérolas aos porcos. Por quê? Você põe um anel de brilhante no focinho de um porco, ele vai fuçar lama com ele. Ele não quer saber se aquilo é uma argola de arame, se é de brilhante, se é de ouro, se é de prata. Ele não quer saber disso. Às vezes nós queremos colocar a mensagem em todas as pessoas e elas pisam nela. Agora, isso é muito claro, conversado assim, fica muito bem entendido, né? Depende muito da maneira, do valor que a pessoa dá naquilo. Bom, isso aí para você não vale nada, mas para mim vale tudo. Havia um campo que ninguém dava nada por ele, mas um homem chegou lá, ele conheceu a coisa, ele disse, eu compro esse campo, e pagou por ele, porque naquele campo havia um tesouro. Agora, se os proprietários reconhecessem, tivessem a revelação, tivessem o conhecimento de que havia um tesouro naquele campo, o venderiam como um campo apenas? Foi Jesus quem fez essa ilustração, né? Contou essa parábola. Você não vai esperar que essas moças de escola lá vão dar valor na mensagem? Como? Elas não têm como e nem por que dar valor, apreciar estas coisas, essa Bíblia revelada como ela é, assim, dessa forma profética. Aqui ele disse, a candeia do corpo são os olhos. Através dos olhos se vê tudo, tudo que interessa, tudo que não interessa. Então a questão vem que ele diz, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Os olhos bons são olhos eleitos. Olha, veja o olho mau, olha Atos 2,38, não vê o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo na Bíblia, isso é olho mau. Fica faltando luz para esse corpo. Tem uma aplicação espiritual, é isso que não pode falhar. Vê a Bíblia de fora a fora, a mulher lê a Bíblia, não vê. O homem lê a Bíblia, não vê. Que olhos maus, olhos maus. O corpo se torna tenebroso. Ninguém pode servir os dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Agora, a Mamon se refere justamente à riqueza, ao mundo. Não tem como. Veja como está relacionado. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais que o vestido? Por que andar ansiosos? Não pode deixar as coisas acontecerem naturalmente, sem sacrificar isto aqui, buscar o reino de Deus em primeiro lugar? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado na sua estatura? Ó Jesus, Luís XV acrescentou, botou um sapato dessa altura. Não é o que se faz? E quanto ao vestido, por que andais solícitos? Irmãos, o tempo não dá, isso tudo aqui tem uma aplicação espiritual. Tem gente aí tão ansioso, tão solícito. Tudo tem uma relação espiritual. A Bíblia é bonita. A Bíblia é um livro perfeito. 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 Com razão, ela é uma espada de dois gumes. Veja só,
Esses lírios não trabalham, e eles crescem sem trabalhar, nem fio. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, solícitos, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo que vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Aí ele continua. Agora, isso aí não carece de interpretação. Eu sei que nenhum homem aqui, pai de família, entende que, ao pegar essas escrituras, ele deve cruzar seus braços. Mas ele sabe realmente o que significa colocar as coisas em primeiro lugar e Deus em segundo lugar. Quando muitas vezes a maneira de colocar Deus em primeiro lugar é trabalhando, é respondendo no posto de dever, é cumprindo com seus compromissos. É exatamente aí quando ele está pondo Deus em primeiro lugar. Disso aí nós não temos medo, né? Jesus fala desse rapaz de qualidade, e somente quem crê no profeta é que podia receber essas bênçãos, né? A gente vê claramente como o profeta diz. Ele é aquele que chegou a Jesus, nunca tinha matado, nem roubado, nem prostituído, nada disso, guardava os mandamentos, ainda procurando o que tinha que fazer para herdar a vida eterna. Jesus então foi justamente na corda no coração dele. Jesus conhecia os pensamentos. Ele falou assim para ele: você vende tudo o que você tem, dá aos pobres e me segue. O rapaz saiu triste, e Jesus virou para os seus discípulos e disse: é mais fácil um camelo passar por fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Veja o quanto ele ficou triste. O quanto ele ficou triste quando eu falei para ele que ele tinha que desprender, largar daquilo que prendia o seu coração, né? Então esse rapaz pegou e prosperou, encheu os celeiros e disse: regala-te, ó alma. E Lázaro comia das migalhas que caía da mesa. Comia das migalhas que caía da sua mesa. Tudo relacionado a uma coisa, a sequência veio. Regala-te, ó alma. Você tem tudo, os celeiros estão cheios. Dificilmente uma pessoa enriquece e não fica soberba, não fica orgulhosa, não passa a comprar as pessoas, achar que o dinheiro pode fazer tudo, não é? Ora, ele caiu nesse estado, e o salário mínimozinho caía da mesa dele, o pobre Lázaro comia o salário mínimo dele. Mas ele foi levado para o inferno, como os irmãos conhecem a Escritura, para o Hades, enquanto Lázaro foi para o seio de Abraão. Agora, lá a coisa mudou. Lá ele era um pobre desgraçado, em tormentas, e Lázaro era um descansado. Os papéis se inverteram. Agora ele não queria uma migalha que caísse da mesa de Lázaro. Ele queria apenas que Lázaro molhasse o dedo na água e tocasse na sua língua. Veja como é que ficou tudo ao contrário. É o que realmente vai acontecer. Por isso não tem que os pobres ficarem lutando assim de uma maneira, vamos dizer, de uma maneira revoltada contra a sociedade, contra os ricos. Desde o princípio existem ricos e pobres. A Bíblia caminha com isso. Ninguém deve ser revoltado por ser pobre. Ninguém deve ser orgulhoso, avantajado por ser rico. Se você tem alguma coisa, Paulo disse, é como se não tivesse. Jesus disse, quando João estava preso para morrer, é fácil a gente fazer uma palestra dessa aqui, porque não tem ninguém rico aqui, não é? Agora, João estava preso para morrer, na cadeia,
Ele que já tinha indicado Jesus como Cordeiro de Deus, ele disse: é necessário que eu diminua e que ele cresça. Ele caiu em tanta fraqueza que ele mandou seus discípulos perguntar a Jesus se ele era o Cristo. Ora, uns dias antes ele tinha apontado para ele: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Às vezes a gente prega uma coisa hoje, está na fita aí, e amanhã a gente está numa fraqueza, está num estado tão terrível, que a gente assusta com aquilo que pregou. Agora João havia pregado, apontado para ele: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Daí a pouco: tu és o Cristo. Manda-me dizer se o Senhor é realmente o Cristo. Tem dó de mim. Aí Jesus pega, faz uns milagres e coisa. Vai, diga para João que os cegos enxergam, os coxos andam, etc, etc. E o Evangelho é anunciado aos pobres. E os próprios fariseus testificaram disso, dizendo: veja se no meio dele, lá na caravana dele, nesse povo dele, tem algum príncipe lá no meio deles. Bom, nós damos graças a Deus, porque está certo, nós não somos as pessoas ricas deste mundo. Tem uns mais remediados, outros menos, mas nós não somos as pessoas ricas deste mundo. Mas, por outro lado, irmãos, nós temos um tesouro muito grande, que 10 mundos desse não paga. 1000 mundos, quantos mundos houvessem, não pagariam. A viúva, o órfão, esse irmãozinho que luta com dificuldade, sofre vexames, passa vergonha, sofre humilhações. Continue firme, continue. Trabalhe, rapaz, seja ordenado, dá o seu tempo. É na juventude que você tem que fazer o dia de amanhã mesmo, guardar alguma coisa. Tudo bem, nunca deixe o reino de Deus em segundo lugar. Faça isso. Continue, mas sempre sabendo que você tem um tesouro, que o mundo não pode comprar. Amém? Agora não dá. Aqui daria quase uma palestra toda. Mas Jacó foi um homem que no princípio não tinha cuidado de nada. Ele estava no princípio da coisa, né? Da sua carreira. Ele chegou a pensar em sua própria mente que a primogenitura era tudo para ele. Ora, está certo, a primogenitura não era tudo para ele, irmão Brennan. Irmão Brennan sabia muito bem disso, é claro. Mas, sem ela também, ele não teria este lugar que ele tem na Bíblia. Ele não seria o pai, a graça, o tipo da graça. Porque Jacó é o tipo da graça. Abraão é a fé, Isaac é o amor, José é a perfeição. Não é certo? E sem essa primogenitura, ele não estaria figurando na Bíblia como tal. A ele não importava como tinha que operar. Quer dizer, o fim justifica o meio, né? Vou dar jacosada de todo jeito aí, até conseguir. A coisa era obtê-la. A questão é que quando ele obteve a primogenitura, ele pensava que estava tudo bem. Então, porque ele tinha primogenitura e havia recebido a bênção correspondente, então ele pensava que tudo estava resolvido. Então eu tendo a mensagem, eu aceitei a mensagem, então está tudo certo. E aí começamos a dar jacosada por aí. Daí a pouco veio a laboada. Começou por Raquel e Léa. Ele trabalhou 7 anos, veja só que laboada que Labão deu nele. Trabalhou 7 anos pela Raquel. No dia de receber a Raquel, Labão trocou a coisa, botou a Léia no lugar da Raquel. E agora, se você quiser a Raquel, você tem que trabalhar mais 7 anos. Só tem uma coisa, que durante esses 14 anos ele passou o Labão para trás. Ele botou até as varas lá, quando as cabras iam beber, elas estavam gestantes, né? Então ele fez a jacosada das varas lá. Elas viam as varas lá e ele já tinha o trato era o contrato, não é? O trato era o contrato de então. Todos que nascessem listrados era dele. Então só produziam listrados, porque elas viam lá as varas, então os bebezinhos delas saíam tudo listradinho. Ele usou da própria lei de Deus, ele só foi enriquecendo. Mas, gente, não dá para ler tudo. Veja, Jacó chorou como nunca
e clamou desesperadamente. Isso já foi lá na frente, até conseguir audiência com Deus. E quando por fim teve êxito, lutou durante toda a noite. Então ele constatou, porque ele deixou todo o gado, inclusive as duas mulheres, que uma estava até levando os ídolos do pai, que era Raquel, né? Levando aquela bagagem das denominações que a pessoa ainda vem com ela para a mensagem, os ídolos do pai, ainda vem com elas. E ele largou todo o gado, tudo fica para lá, agora é eu e Deus, porque eu já mandei presente, já mandei gado, o Isaú não quer nada comigo, não, ele vai me matar mesmo. Então era hora que o dinheiro, a riqueza não estava resolvendo o problema dele. Ele teve que botar Deus em primeiro lugar, lutar com Deus. E aqui depois ele fala sobre Ruth. Ruth se desesperou naquela ocasião, quando estando ao lado de Noemi, foi posta na alternativa de voltar a seu povo ou ficar com Noemi. O que ela deveria fazer? Mas aí ela decidiu, optou pelo que aparentemente parecia o quê? Parecia o pior, não é? A própria sogra disse: não, volta, não me chame Noemi, eu sou uma mulher amargurada, me chame de Mara, que quer dizer amargura. Mas ela escolheu ficar com o pior no presente, o pobre. Noemi estava pobre, mas depois ela ficou rica. É o tipo da igreja, né? Boaz é Cristo, não é? Seu Boaz. Bom, vamos ficar só aqui agora, só para terminar. É Lucas 10, 38. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, sentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muito serviço, e aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada, para que isso? Com muitas coisas, mas uma só é necessária, Marta. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Agora, está certo, Jesus, então vou fazer o seguinte: eu vou largar a cozinha e vou ficar nos pés do Senhor, igual a Maria também, depois vamos ver o que nós vamos comer. Pronto. Aí nós vamos ver o que nós vamos comer. Não dá de ver, esse homem quer que eu fique orando com ele. O restinho de arroz está lá na panela, na lata, para fazer o almoço, misturar com um restinho de farinha que ele deixou, e 13 caroços de feijão. Irmãos, é como eu disse, a Bíblia é gostosa, né? Se a gente vai conversando sobre a Bíblia, a gente pode ter uma noite de vigília. Pode ter uma noite de vigília. Porque é tanta coisa que uma escritura chama, e aí então a gente vara a noite. Muitos, a maioria, moram muito longe e tem que trabalhar amanhã cedo. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso, que tem tido misericórdia de nós, continue nos guardando para aquela grande hora, aquele grande momento. Enquanto isso, mesmo que estejamos emagrecendo, perdendo as forças como Abraão e Sara estavam, mas crendo todo o tempo, tendo ousadia para entrar no santuário, na sua presença, crendo nesse tempo da graça, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. O Senhor agora põe a mão sobre você e te cura pela palavra que você ouviu, que você crê, em nome de Jesus Cristo. Aquele a quem você representa nesta hora, seja também alcançado pelas virtudes dos céus, que o poder de Deus, da pirâmide divina, de fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, amor fraternal e amor, possa operar nesse instante em favor de todo o corpo de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Senhor, põe a tua bênção
a sua bênção sobre ti, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Aleluias. Aleluias. Deus quer lutar contigo para te abençoar, como fez a Jacó no vale de Jaboque. Entra na luta hoje com Deus em oração e não separe dele sem a divina unção para encontrar Esaú. Jacó lutou e orou pelo poder da fé, seu irmão conquistou. Entra na luta hoje com Deus em oração e não separe dele sem a divina unção. Se queres ter vitória, venha lutar então. É ficar sempre firme com Deus em oração. Entra na luta hoje com Deus em oração e não separe dele sem a divina unção. Entra na luta hoje com Deus em oração e não separe dele sem a divina unção. Entra na luta hoje com Deus em oração e não separe dele sem a divina unção. A oração, a reunião está por sua conta. Faça o que você veio fazer. Faça. Faça o que você veio fazer. Orando em espírito, cantando em espírito, glorificando em espírito. Deixa o inimigo ouvir a sua voz. Ele não ouve seus pensamentos. Ele sabe que você fala com Deus vivo e que sua oração é poderosa. Aleluia. Glória a Deus.
do encontro também, o encontro que está às portas, o encontro de pastores. evangelistas, obreiros. Vamos pôr a voz em exercício.
Jesus, aos pedidos de oração, Senhor. Aleluia. Os pedidos estão diante do Senhor. Os tambores lá no recanto da capelinha. Aleluia. Aleluia. Há 2 tambores lá no recanto cheios de nomes. Aleluia. Para a oração. Graça, graça, graça. Graça, sublime graça do Senhor. Aleluia. Graça, graça, graça. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Glorificado seja o teu santo nome. Glória a ti, Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. E continua orando, cantando. Oração cantada. Fiquemos de pé.
Os pedidos de oração também ficaram diante de Deus. Vem, Celeste Rei.
Graças a Deus. Meus irmãos, se o Senhor permitir, na próxima quarta-feira estaremos aqui com mais um culto de cura divina e libertação. Cumprimente o seu irmão no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus vos abençoe. Os